pessoas do canal Laranja Dinâmica, mais um vlog para vocês, porque eu tô querendo dar uma mudada no canal, né? Não só trazer gameplays, porém trazer alguns assuntos simples e pequenos para mim comentar aqui, tá? Quando eu tenho vontade, isso é muito importante, e quando eu tenho tempo também, beleza? Então, primeiramente, meu nome é Luiz Lucas, e você pode ler aqui a descrição desse vídeo, tem informações importantes. E até o meu Pix, se você puder ajudar com qualquer quantia, eu vou ficar imensamente grato. E você pode se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com a galera, e isso daí todo mundo fala. Então, se você puder, faça isso, por favor, que vai ajudar muito, muito, muito esse projeto aqui, que eu acredito que vai crescer, tá? Mas só depende de vocês. E claro, de mim a produzir. Bom, enfim, né? Hoje é dia 26 de dezembro, eu tô gravando no dia 26. E, cara, o meu local aqui tá super, super simples, né? É, minha cama tá aqui, o travesseiro ali e só. Eu vou ver se depois eu compro alguma luz RGB que eu já tô vendo pra me colocar ali no canto e ficar tipo um negocinho brilhando, só uma coisinha mesmo, tá ligado? Só pra, enfim, dar uma decorada aqui no quarto, porque eu vou fazer algumas outras decorações, mas não vou fazer nessa parede aqui não, porque como fica perto da cama e se eu mexer em alguma coisa no lençol e tal, vai ficar zoado, vai ficar batendo sempre. Então é melhor não. Então eu vou fazer em outras paredes, mas essa daqui não, mas eu vou ver o bagulho da luz, beleza? Bom, enfim, né? O que que eu vou fazer hoje aqui? Eu tô no Reddit e eu vou pegar uma pergunta aqui, né? Tem umas galera aqui que faz várias perguntas aqui por dia, porém algumas não são tão, como eu posso dizer? Tem que elaborar muito para mim explicar o porquê que eu acho isso, daquilo, para mim fazer uma opinião concreta, que nem o outro canal lá que eu tinha, que eu pegava algum assunto, alguma questão, alguma pergunta que eu achava muito boa e fazia um roteiro em cima, então, tipo assim, dava um vídeo de 25 a meia hora até mais. Porém, aqui eu não tenho muito tempo. O foco desses vlogs aqui são vlogs rápidos, tá? Então, eu vou pegar uma pergunta aqui que dê para mim falar rápido, contar alguma história rápida e explicar rápido meu ponto de vista. Claro, se você achar estranho, se você ficar com dúvida, se você também quiser participar, use o campo aqui de comentários, beleza? Vou ficar imensamente grato. E se ficou também alguma dúvida, isso é muito importante, porque é ruim você tirar medidas precipitadas, né? Eu falo A e depois você entende um B e aí você fala, não, o Lucas falou B porque isso que aquilo. Não. Pergunta se eu falei aquilo mesmo, porque é ruim ficar tirando medidas precipitadas. Bom, então sem mais delongas, eu vou meio que gravar isso rápido. Eu não sei, parece que tá chovendo pra caramba em alguns lugares aqui de São Paulo e por aqui não está chovendo, isso é muito bom. Então, eu não sei se vai chover, enfim, não sei. Aqui tá falando que vai chover, mas não dá muito pra confiar no clima aqui do PC, tá ligado? Bom, mas enfim, né, sem mais delongas. A pergunta que eu escolhi foi essa daqui. Foi feita 6 dias atrás. Você ainda tem contato com seus amigos da escola? Você que está vendo esse vídeo aqui, você tem contato com seus amigos da escola? Tipo aqueles lá que fizeram fundamental com você, a faculdade, talvez. Não, aqui tá falando de escola, né? Então, é fundamental ou médio, né? Me conta aqui nos comentários se você tem contato com eles, beleza? No ensino fundamental, eu tinha mais amigos quando eu era criança de tudo, né? Tinha bem mais amigos, era bem divertido, era bem legal. A gente não fazia, tipo assim, nada em grupo, era só lá na escola mesmo, a gente não saía, tipo assim, da escola para outros lugares, mas era divertido, era bem bacana, sabe? Eu lembro que não demorou muito para mim ter amigos, porque eu lembro que na primeira série eu estudei em escola particular, foi a pior coisa da minha vida, cara. Você estudar em escola particular. Eu às vezes vejo algumas pessoas de Uber e tal, conversando, né? Não, eu preciso de dinheiro, preciso levantar uma grana agora mesmo, final do ano, porque a escola particular do meu filho tá sendo ó, e tipo assim, tá sugando todo o meu dinheiro. E eu não entendo porque a galera coloca o filho em escola pública, em particular. Porque eu penso assim, tudo bem, né? Escola particular, nossa, tô com essa coisa na cabeça, público particular, mas enfim. Escola particular, parece que o ensino é melhor, os professores são mais renomados, enfim, né? As pessoas lá ao redor é melhor, enfim, do que escola pública tem muita bagunça, muito bullying, muitos problemas.
Os professores não são tão capacitados. Muitas pessoas falam isso, não sou eu que estou falando, tá? Eu só estou dando aqui enfim, uma situação aqui para depois eu explicar. Porém, eu não acho, na verdade, nada disso, tá? Eu acho que, tipo assim, se o aluno quiser aprender de fato, ele vai aprender em escola pública ou em escola particular. Se ele for bagunceiro e não quiser saber nada da vida, ele não vai estudar em escola pública, em escola particular, muito menos. Sabe? Então, essa coisa de aprender, ir atrás, professor para mim não tem nada a ver, tá ligado? Professor para mim não tem nada a ver. Escola pública e particular é a mesma coisa. Eles têm regras a cumprir, eles têm deveres a passar, eles têm metas no ano. Então não tem nada a ver com aquele professor é renomado porque estudou na escola pública, particular, aquele outro lá é pública, então não é muito bom. Nada a ver. Eu mesmo fiz faculdade, os professores eram muito ruins e faculdade paga, né? Então, tipo assim, os professores eram muito ruins, tipo assim, não tinham currículo nenhum, assim, na área. Então, assim, faziam algumas coisas, algumas coisinhas, colocavam coisas aqui, mas, tipo assim, eram muito ruins no quesito, assim, de maioridade, tá ligado? Um ou outro até se sobressaía, falar que fazia uma coisa ali, uma coisa colar. Tinha uns lá que eram desenhistas, mas tipo, assim, acho que eram uns dois só. Então, tipo assim, era bem complicado, entendeu? Então, tipo assim, não tem como você falar assim, não, você pagando tem uma melhor, é, enfim, tem uma melhor opção e você de graça não. Então, tipo assim, depende muito do aluno. Se o aluno não quiser estudar, ele não vai estudar nem em escola particular e muito menos na pública, sabe? E depois os professores vão deixando de mão, né? Porque, enfim, vai fazer o quê com o aluno, né? Pode chamar os pais, enfim, mas aí os pais vêm, dá bronca, às vezes até bate na criança, mas a criança não quer fazer, cara, não adianta. Eu mesmo, escola particular, nossa, a primeira série para mim foi um inferno, não consegui amigos, era uma coisa de louco. As crianças eram tudo zoadas pra caramba, acho que era tudo Patricinha, Mauricinho, enfim, eu nunca fui disso. E eu não consegui amigo nenhum, eu lembro que não consegui amigo nenhum. Logo depois eu fui na escola pública, porque eu reclamava muito para minha mãe que eu estudava nessa escola particular, enfim, era só reclamação, a professora era péssima, cara. Eu lembro como se fosse hoje, era péssima, só sabia xingar, gritar, e não sei nem como ela se tornou professora de lá, para falar a verdade. E aí depois eu fui na escola pública, foi muito bom. Eu era considerado um aluno inteligente, né? Porque eu corria atrás das matérias, enfim, eu gostava de aprender realmente quando eu era criança. Depois do ensino médio eu meio que larguei de mão, mas eu vou explicar daqui a pouco. Mas eu gostava muito de aprender no ensino fundamental. E não tem nada dessa daí de, você senta com os coleguinhas e não sei o quê, depois está em grupo de amigos aí não quer aprender nada. Não, eu lembro que alguns anos da minha vida eu fiz parte de grupos de amigos grandes e, tipo assim, a gente aprendia junto, a gente brincava, zoava na hora de zoar, mas quando o professor falava, não, agora é sério, agora tem que fazer tal prova, tem que fazer tal trabalho, agora vamos explicar uma matéria nova, a gente prestava atenção e, tipo assim, não, era a hora de zoar e tinha a hora de prestar atenção, tá ligado? E a gente nunca foi chamado a atenção de nada, entendeu? Tipo, as únicas vezes que minha mãe ia na reunião e era chamada a atenção era porque às vezes eu falava demais, o professor falava, não, ele tá falando muito. Mas eu nunca lembrava, tipo assim, de acabar meu exercício, sair, ir pra carteira de um, ir pra carteira de outro. Acho que não tinham muita coisa para falar sobre mim, então falavam que eu falava demais. Mas eu não lembro de ter falado demais. Às vezes eu falava com o colega do lado, com a pessoa do outro, mas nunca foi de falar demais, entendeu? Eu tenho várias histórias de escola, talvez um dia eu faça um vídeo aqui se vocês quiserem, se vocês curtirem, é bem interessante, é bem bacana, histórias de escola. Mas esses amigos que eu tive no ensino fundamental se perderam, cara. Se perderam totalmente, cara. E eram pessoas legais pra caramba que eu tinha no fundamental. Que era, que era uma escola perto de casa, entre aspas. Na verdade, era perto de casa. E eu curtia muito eles. Eram pessoas de estilos diferentes. E eu gostava muito. Sempre em cada ano, assim, eu consegui algum amigo diferente.
Tinha alguns alunos que eram meio casca grossa, sabe, que praticavam bullying com sempre saía machucado porque para participar de alguma briga era toda vez, e aí eu falava: "Nossa, tomara que ano que vem eu não caia na sala desse fulano, na sala desse ciclano, porque ele é encrenca". Mas aí depois em algum ano eu caía, aí eu ficava: "Putz, eu caí logo na sala de fulano, de ciclano", e eu via que a pessoa, tipo assim, comigo era de boa, conversava, às vezes chamava para fazer trabalho, sempre me chamava pra fazer trabalho porque eu fazia a maior parte das vezes, né, a maior parte das coisas. Mas era super divertido, sabe, era super divertido, era super legal e a pessoa, tipo assim, não era um demônio como eu sempre pensava, tá ligado. Sim, aprontava por fora, às vezes participava de alguma briga pra lá e pra cá, mas comigo era sempre normal, nunca participei de briga, nunca nada. Agora no ensino médio, pelo amor de Deus, cara, posso até fazer um vídeo aqui só focando no ensino médio. No ensino médio, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ter contato com ninguém, não quero ver ninguém, porque ensino médio pra mim foi uma porcaria, um inferno na terra, porque eu tive que trocar de escola, então, tipo assim, na escola que era perto de casa não tinha ensino médio, tinha uma que era atravessando a rua, porém ela era muito disputada. E aí eu não consegui vaga lá, e aí me mandaram para uma que era dois bairros de distância, eu tinha que acordar mais cedo, pegar busão, era um inferno, chegando lá, os alunos eram horríveis, os professores eram péssimos, lá sim os professores eram péssimos, não ensinavam nada com nada, tinha um ou outro que se salvava, para falar a verdade, né? Eu não gosto de generalizar nada. Mas no ensino médio foi uma porcaria, era muita briga. Aquela escola era amaldiçoada, cara, sem brincadeira. Colocavam bombas nos banheiros, explodiam coisa, colocavam bombas em corredores, explodiam na porta da escola, pegavam cadeira, jogavam no ventilador. Mano, os alunos eram os filhos do capeta. E não tinha, eu não me lembro, sem brincadeira, hoje mesmo eu não me lembro de nenhum que era bom, que eram alunos tranquilos, tá ligado? Eu sempre fiquei desenhando na minha, sempre fui na minha, porém como os outros alunos eram má influência, sabe? Era tanta briga, era tanto caos dentro daquela escola, que eu não, eu comecei meu desempenho de estudar e tal, caiu muito mesmo. Porque eu lembro que eu já não tirava notas boas, eu achava muito complicada as lições lá, as matérias que eram dadas, era um inferno tudo. Então, tipo assim, o ambiente era muito tóxico, tá ligado? Então era muito chato tudo, e aí, nossa, eu não queria ir. Eu não sei como eu não repeti de ano por causa de falta, porque às vezes eu não ia porque eu não aguentava mesmo ir. Eu não tinha mental pra ir, porque a escola era uma porcaria. Eu lembro que no último ano eu faltei pra caramba, eu não tava aguentando mais aquela escola, eu tava pensando que ia bombar, mas eu já ia falar assim: "Mal, vão bombar", então, tipo assim, no terceiro ano eu vou fazer em outra escola, não vou fazer nessa. Mas passei por milagre divino, porque o que aconteceu? Eu, eu não ia muito pra escola, nunca cabulei aula, mas, tipo assim, na verdade eu não ia de não ir mesmo, tipo assim, não levantar da cama e ir. E depois chegou, tipo assim, nas últimas 2 ou 3 semanas. E aí começaram a organizar festa e não sei o que, mas não ia ser só uma festa, ia ser uma preparação e tinha que um dia ser não sei o que, outro dia preparar não sei o que, outro dia preparar outra coisa. Aí eu falei, quer saber, eu não vou participar de nada disso, cara, nada, nada. E aí tinha algumas provas, se eu não me engano, que iam cair nesses dias. Eu não sei por que eu entreguei a Deus dará e não fui mais. E depois teve reunião, eu até pensei, não, vou bombar, dane-se, vou bombar, porque não tem como, cara, essa escola aqui é muita desgraça uma atrás da outra. E o que aconteceu? Eu passei, foram na reunião de pais, né? E aí quando voltou, não, tá de boa, tipo assim, você não passou com as melhores notas, né? Decaiu muito, mas você pelo menos conseguiu passar. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, que escola ruim, porque, tipo assim, se fosse uma escola realmente, iam reprovar, cara, porque eu não tava indo, tá ligado? Eu não sei se, não sei, cara, eu não sei o que aconteceu. Acho que tiveram piedade de mim, porque não tiveram nenhuma reclamação na diretoria, nada, nada sobre mim.
Então, tipo, acho que tiveram piedade de mim e me deixaram passar, porque realmente aquela escola era um inferno na terra. Bom, então, né, eu não tenho amigos da época de escola, queria ter do ensino fundamental, ver como eles estão agora e tal. Tem algumas histórias de alguns, né, que eu ouvi falar e tal, mas do ensino médio, nenhum, cara, péssimos, péssimos. Nenhum e nem tenho vontade de ter conhecimento nem nada, porque era um pior que o outro, eram chatos pra caramba, nenhum se salvava e Deus me livre querer saber de algum deles, sem brincadeira. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de uma pergunta aqui, né? Se vocês têm amigos conhecidos de escola, né? Que já se passaram anos e aí você ainda tem aquela amizade. Você tem? Pode comentar aqui se você quiser participar do vídeo, vai ser bem interessante, bem legal mesmo. Eu não tenho, nem tenho vontade de ter, para falar a verdade. Bom, pessoal, então é isso. Veja os outros vídeos no canal, vai ser muito importante. Se inscreva, deixa o like e também leia a descrição desse vídeo, tem informações importantes, beleza? A gente se vê numa próxima. Se você quiser deixar alguma pergunta, pode usar o campo de comentários, beleza? Então, tchau.